Bom, indo adiante então, e agora sim entrando na nossa apresentação, o tema, né, da nossa manhã de hoje, ele é dos arranjos com fornecedores, as criptomoedas, a perspectiva contábil das relações comerciais atuais. O que, na minha visão, ele conversa exatamente com esse conceito de nova equação que a gente acabou de apresentar, né, porque a gente está falando aqui de 2 temas, relevantes, emergentes, né, que têm sido objeto de, análise e preocupação das empresas e das pessoas ao redor do mundo. Então a gente se propôs aqui a trazer esses 2 temas que, de uma maneira, eles se conectam, né, porque tratam de relação entre partes, né, em transações comerciais, falar um pouco sobre eles aqui, obviamente, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas trazendo provocações importantes aqui para que todos possam, eh, avançar um pouco no conhecimento. A gente começa nessa parte 1, com o tema das operações de risco sacado, né, o Supplier Finance Arrangement, como é conhecido. Na verdade, tem alguns nomes, né, a gente vai introduzir o conceito aqui, certamente quem já teve alguma experiência com isso vai identificar por qual nomenclatura que mais costumeiramente, utiliza. Nossa agenda, a gente vai falar um pouco sobre vai fazer um quiz, né, inicial para nivelar um pouco a questão dos conceitos, explicar o que que é uma operação de risco sacado, abordar as questões contábeis que mais, fortemente estão associadas ao tema, falar um pouco sobre as orientações do nosso regulador aqui, CVM, tratar de aspectos de divulgações e também o que que o Standard Setter, né, o IASB, tem falado sobre isso, né. O tema, né, falando, bem brevemente, ele é bem sensível, porque ele, toca no ponto da maneira com que entidades, né, compradoras e vendedoras de serviços, equipamentos, estoques, têm procurado adotar para melhor gerir aquilo que a gente conhece como o ciclo financeiro, né, a diferença entre os meus recebimentos e os meus pagamentos, e obviamente que isso tem trazido aí algumas questões importantes em relação a impactos que isso pode causar em covenants, outros indicadores financeiros de análise de desempenho, apresentação nas demonstrações financeiras e por aí afora. Vamos começar então com o quiz, Jess, e na sequência a gente retoma a questão dos conceitos. Ótimo. Bom dia. Primeiro, pessoal, só para me apresentar, como o Cris falou, atualmente eu estou no intercâmbio na PwC UK, eu sou uma Senior Manager, trabalho num departamento que chama Accounting Services, para ser mais simplista. Trabalho mais com instrumentos financeiros, mas antes de ir para a UK eu trabalhava com Cris aqui na área de Capital Markets, e hoje eu estou aqui com vocês para trazer um pouco desse assunto. Também eu vou conversar um pouco sobre o que a gente sabe sobre as discussões do IASB. Espero que hoje seja um dia muito produtivo. Mandem perguntas, a gente está aqui disponível para responder. Espero que vocês possam aproveitar o dia de hoje. Então, para começar, eu vou pedir para soltarem essa primeira pergunta, que aqui é para a gente entender um pouco da nossa, como que está aqui o nosso público, né? Quem já teve a oportunidade de avaliar ou discutir esse tipo de operação? Como o Cris comentou, não se prendam ao nome. Não é pensar, já fiz operação de risco sacado? Não, vocês, de repente, conhecem por outros nomes que eu sei mais como a gente está chamando em UK, que é a parte de reverse factoring. Acho que a CVM também está chamando de reverse factoring. Então, pensem mais na operação e não no nome. Vamos ver como que está aqui as respostas. Então, 50% já viu, 50% não, e só 8% não sabe. Então, legal, acho que hoje a gente tem aqui um público que realmente entende um pouco do assunto, metade entende, metade talvez não tenha tido esse contato, mas hoje vai ser uma ótima oportunidade para vocês entenderem um pouco mais sobre o tema. Agora eu vou pedir para a gente soltar a próxima pergunta. Para quem já conhece vai ser um pouco mais fácil, para quem não conhece pode chutar, aqui é um ambiente aberto para chutes. Todas as operações de risco sacado, quando a gente fala de operação de risco sacado, essas operações vão ser sempre reconhecidas da mesma forma? Para deixar bem simples e não pular aqui o que o Cris, o que o Thiago, que eu vou falar mais para frente, pensem só se eu tenho contas a pagar. Eu sempre vou reconhecer esse contas a pagar ou talvez eu possa ter um empréstimo?
É verdadeiro que sempre vai ser da mesma forma? Sempre vai ser contas a pagar? Sempre vai ser empréstimo? Ou é falso? De repente eu posso ter empréstimo em um caso, contas a pagar em outro caso? Deixa eu ver como é que está aqui nosso pool. Pode soltar as respostas aqui para todo mundo ver, mas o que a gente tem agora é 67% votando como falso, então legal. 70% agora em falso. Isso aí, pessoal, é falso. A gente vai entender aqui um pouquinho melhor essa questão hoje, de que você precisa avaliar alguns indicadores, algumas questões para poder responder onde vai ser classificado esse passivo, né? Ele vai continuar com contas a pagar, vai ser um empréstimo. Então, hoje vai ser uma ótima oportunidade para a gente entender melhor esse tema. Agora, vamos soltar a próxima pergunta. Se uma fatura que está uma fatura que ela faz parte de uma operação de risco sacado, ela não é cedida, ou seja, o credor ele não está legalmente liberado das suas obrigações. Onde vocês acham que seria a melhor conta para deixar esse passivo registrado? Seria empréstimos? Seria em contas a pagar? Ou, não sei, para quem ainda não teve contato, ainda está achando que, por enquanto, as perguntas que a Jéssica está fazendo não estão fazendo sentido para mim, vocês vão entender melhor essas perguntas, vai ser, como eu disse, ótima oportunidade para deixar tudo isso mais claro. Aqui é só para a gente entender mesmo qual o nível da nossa audiência. Vamos ver aqui. Mais um minutinho, pode liberar o resultado. Então, aqui, bastante gente ainda não... Bastante não, né? 30%, um terço aqui da nossa audiência ainda não de repente, não tem esse conhecimento. Então, mais uma vez, ótima oportunidade para vocês entenderem um pouco mais. 40% acha que é contas a pagar, 30% acha que é empréstimo. Então, agora... Nesse caso, como a gente não teve a liberação, como o comprador ele ainda tem essa obrigação de pagar o fornecedor, isso continua sendo um contas a pagar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que se o credor ele fosse liberado de todas as suas obrigações, aí a gente poderia estar falando de um empréstimo. Esse é um dos indicadores. Vamos lá para a próxima pergunta. Se o fornecedor envolvido em uma operação de risco sacado, ele for obrigado a transferir todos os seus recebíveis antes da data de vencimento do contrato, qual conta vocês acham que seria mais indicada para registrar a obrigação? Então, aqui a gente está falando de um cenário onde existe a operação de risco sacado, mas o fornecedor ele é obrigado a transferir todos os recebíveis antes da data de vencimento. Então, não é uma questão que o fornecedor pode escolher ou não usar a operação de risco sacado. Ele sempre vai ter que entregar esse recebível antes da data. Vamos ver aqui como que está o survey. Legal, pode liberar o resultado, pessoal. 70% dos respondentes entendem que isso seria um empréstimo. E é isso aí, tá certinha a resposta, porque nesse caso, o comprador, né, quem está oferecendo a operação de risco sacado, ele está já fazendo com que o fornecedor seja obrigado. Então, ele que está determinando os termos dessa operação. Então, isso é um indicador de empréstimo, que a gente vai ver também isso nos próximos slides. Bom, esse foi o quiz para a gente entender um pouco aqui da nossa audiência. A gente vai continuar agora entrando mais na parte do conteúdo mesmo. Eu vou passar a palavra de volta para o Cris e eu volto depois para a gente falar mais um pouquinho. Obrigada, pessoal. Maravilha, pessoal. Então, acho que o quiz mostrou que, em geral, a gente já tem alguma vivência em relação a esse tema, né, das operações de risco sacado, mas para a gente garantir que todo mundo esteja embarcado aí juntos daqui para frente no resto da apresentação, vamos dar uma olhada, né, e tentar exemplificar um pouco a operação de risco sacado. Uma transação normal, né, comercial entre um fornecedor e um cliente, né, um comprador de um determinado produto. O fornecedor, ele entrega a mercadoria, enfim, emite a fatura e o comprador se compromete a pagar essa fatura numa determinada data. A coisa começa a mudar um pouco quando tem a interposição de uma instituição financeira no meio desse processo, né? Seja para garantir que o fornecedor vai ter um pouco mais de prazo para
para receber, ou seja, ele vai receber um pouco antes da expectativa o valor pela venda, ou que o comprador vai ganhar um pouco mais de prazo para poder fazer esse pagamento e melhor equilibrar o ciclo financeiro de cada um. E aí, né, na estruturação desse tipo de operação, e a verdade é que a razão pela qual a gente tem um módulo inteiro aqui para discutir o assunto, e os reguladores têm falado sobre esse assunto, e os standard setters têm falado sobre esse assunto, é que essas operações elas podem ser estruturadas de formas bastante diferentes, né? Então, um julgamento vai ser importante para que a gente possa chegar na conclusão para uma daquelas perguntas que a Jéssica fez agora há pouco. No final do dia, o que eu tenho, né? Enquanto a parte que tem a obrigação de pagar pela fatura, eu tenho um passivo operacional, eu tenho um passivo financeiro e, consequentemente, como que isso vai tá registrado nas minhas demonstrações financeiras como um todo, né? Alguns benefícios, né, para que essa operação de risco sacado ela ganhe tanta força na relação aí, ou no mercado como um todo, né? Quando a gente olha na perspectiva tanto do fornecedor como do comprador, como eu já falei, ela melhora a questão do capital de giro, né? Ela melhora o ciclo financeiro, o que muitas vezes, e para alguns negócios, é um fator crítico para o sucesso ou fracasso das operações, né? O fornecedor, muitas vezes, ele se beneficia do perfil de crédito do comprador, né? Porque, obviamente, as instituições financeiras procuram aqueles clientes que têm um histórico de relacionamento bastante relevante. A gente vai abordar um pouco isso quando a gente entender os aspectos que tem que ser levado em consideração para formar esse julgamento e concluir sobre a melhor forma de registrar e de apresentar e divulgar essas informações. Na perspectiva do comprador, ainda melhora a relação com o fornecedor, né? Porque pode ampliar a capacidade de acesso a mercadorias, enfim, alavancar as operações. Muitas vezes o que se precisa para conseguir expandir a operação é uma estrutura como essa, né? E, sem dúvida nenhuma, é um financiamento de curto prazo mais barato, né? No lado dos bancos, obviamente, a gente tem a criação de um novo produto financeiro que vai, em última análise, trazer mais recursos aí, através dos custos financeiros, dos juros que são cobrados pelas instituições para que se viabilize essas operações. Então, agora a gente vai entrar um pouco na definição, né, de quais são essas questões contábeis por trás dessas operações. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Thiago Oviedo, sou diretor aqui da PwC Brasil, também do departamento de ACS, que é o Accounting Consulting Services, aqui da PwC Brasil. E aí eu vou explorar agora um pouquinho com vocês justamente o que o Cris comentou, né, do desenho da operação de risco sacado, quais são as questões contábeis envolvendo a operação de risco sacado. Então, começando a trazer um pouquinho mais a parte de accounting aqui dentro desse tipo de situação. Aí, quais são as principais questões contábeis que têm que ser consideradas em relação à operação de risco sacado ou um forfeit? Então, são praticamente 3 principais questões aqui que eu vou comentar. Primeiro, o comprador que teve a fatura envolvida numa operação de risco sacado, ele precisa baixar o seu contas a pagar e reconhecer o empréstimo? Esse é um exercício que precisa ser feito para cada operação de risco sacado, cada operação de forfeit, que precisa ser avaliado justamente linkando um pouquinho com aquela pergunta que a Jéssica fez nos quizzes iniciais, de toda operação de risco sacado, ela é reconhecida da mesma forma no balanço patrimonial? E aí, até a resposta que a gente mencionou é que não, vai depender um pouco de como que a operação está estruturada. Então, a primeira questão a ser considerada é, toda operação de risco sacado deve-se baixar contas a pagar e reconhecer o empréstimo? E aí, quais seriam os fatores determinantes, então, para a apresentação no balanço patrimonial? Então, esses são quando a gente está falando de balanço, quais são as principais questões? Na sequência, a gente precisa pensar quais são as implicações também para a apresentação da demonstração de fluxo de caixa. Será que toda vez que eu tenho esse tipo de operação, que eu faço esse tipo de operação, eu reconheço sempre da mesma forma na demonstração de fluxo de caixa? Ou, eventualmente, o que eu preciso levar em consideração
para ter esse tipo de conclusão. E aí a conclusão ali é que cada contrato, isso é que a gente é o nosso objetivo dessa sessão, tentar deixar claro, é que cada operação depende de fatos e circunstâncias, e cada acordo é único. Então, o sumário executivo, né, a conclusão do nosso módulo é que realmente cada operação de risco sacado pode ser que ela tenha um tipo de tratamento, cada operação ela é muito específica. Então, é isso que a gente vai explorar aqui, como entender ou como capturar essas especificidades e poder dar o tratamento contábil correspondente. Primeiro, só para a gente ter um pouco de background aqui contábil, a gente resumiu, são 2 slides só, falando um pouco do IFRS 9. Aspectos ou conceitos que eu preciso para justamente quando a gente for discutir como reconhecer essa operação de risco sacado contabilmente falando, qual é o background contábil que eu preciso levar em consideração. Então, a primeira questão é, o comprador deve baixar o seu contas a pagar e reconhecer o empréstimo quando? E aí, o contas a pagar ele é um passivo financeiro. Pelo IFRS 9, o passivo financeiro ele só é baixado quando ele é extinto. E quando que o passivo financeiro ele é extinto? Ou quando o valor devido ele é realmente pago, então eu tenho a liquidação desse valor, ou quando existe um perdão de dívida, por exemplo, então a entidade ela é legalmente isenta daquela responsabilidade, ou caso haja uma troca ou uma modificação que seja substancial. E aí nessa análise substancial entraria tanto uma análise qualitativa, para realmente ver se aquele passivo financeiro, ele qualitativamente falando, não é mais exatamente o mesmo de quando da sua origem, ou também aí o próprio IFRS 9, ele tem essa questão do teste dos 10%, que compara os valores presentes do passivo financeiro inicial, no caso contas a pagar, o passivo financeiro atualizado, que aí poderia ser ou continuar sendo contas a pagar ou empréstimo, e avaliando esses valores presentes, se eles são mais que 10% diferentes. Eu tenho esse teste quantitativo dos 10% que o standard orienta, né? Então, esses são aspectos que precisam ser levados em consideração quando a gente está discutindo a baixa de um passivo financeiro e, eventualmente, o reconhecimento de um novo. As contabilizações que são feitas nessa situação né, caso realmente haja a necessidade de desreconhecer um passivo financeiro e reconhecer o outro. O novo passivo financeiro ele é reconhecido a valor justo, então é o valor do novo instrumento, e aí caso haja algum ganho ou perda entre o passivo financeiro inicialmente reconhecido e o passivo financeiro atualizado ou que passa a ser reconhecido na demonstração financeira, ajustes, sejam eles positivos ou negativos, são reconhecidos na demonstração do resultado. E aí, só para relembrar, né, estamos trabalhando de apresentação, preparação de demonstração financeira, considerar os requisitos do ES1 quando fala para avaliar como que o valor deve ser apresentado, ou qual a forma que deve ser apresentado. E agora a gente vai explorar um pouquinho quais são exatamente os fatores que precisam ser levados em consideração nesse tipo de discussão. Aí eu volto a palavra para a Jéssica. Bom, pessoal, então vamos lá agora falar sobre esses fatores que o Ti começou a dar uma introdução aqui para vocês. A primeira coisa que eu queria falar sobre essa questão dos fatores essa é uma lista que ela não é exaustiva. Eu até vi que acabou de chegar aqui uma pergunta, que algumas pessoas estão perguntando se a gente tem algum material sobre esse tema para explicar para estrangeiros. E o Viewpoint, não sei quem conhece o Viewpoint aqui, mas é a forma que a PwC tem de armazenar todo o nosso conhecimento e disponibilizar também para clientes. Ele tem vários links legais que vocês podem entender melhor essa transação. Infelizmente, tudo em inglês, mas para quem precisa dessa explicação em inglês vai ser muito legal. Então, a gente incluiu esses links já na aba de links úteis, então isso está disponível para vocês. Os links que a gente disponibilizou aqui são aqueles links que são free, que você não precisa fazer um cadastro, fazer algum tipo de pagamento. Tem outros materiais também no Viewpoint que precisa ter uma licença, mas o que a gente disponibilizou aqui é gratuito. Então, eu só queria comentar que a gente tem esse material e que esses indicadores especificamente que estão aqui, para quem quiser ler com um pouco mais de entender um pouco melhor cada um, a gente vai tentar passar aqui os principais pontos. A gente tem um INDEF, que é um documento que passa item a item explicando um pouco melhor cada uma dessas questões que a gente vai falar aqui agora. Mas, mais uma vez, não é uma lista exaustiva. Isso é a PwC tentando pegar o que a gente tem de discussões e fazer algumas perguntas chaves para auxiliar as companhias
quando a gente está numa operação de risco sacado, a entender, eu estou numa situação onde eu preciso desreconhecer o meu contas a pagar e reconhecer um empréstimo, ou eu estou num cenário onde realmente essa operação de risco sacado ela não está mudando a natureza do meu contas a pagar e eu posso manter o contas a pagar. Então, essas perguntas, elas são bem chave mesmo, vocês vão perceber que são perguntas, entre aspas, fáceis de responder, mas como depende muito do tipo do arranjo, como que foi desenhado, a gente não tem uma receita de bolo perfeita, não tem como a gente falar aqui isso, e você sabe a resposta. A gente vai fazendo as perguntas, faz a avaliação dessas perguntas como um conjunto e assim consegue determinar ali qual seria a correta classificação desse passivo. Então, a primeira pergunta aqui, que eu diria que é a mais importante, porque dependendo da resposta a gente já não precisa olhar as demais perguntas, é: a fatura original, ela foi novada ou cedida para o banco? O que eu quero dizer com novada? Houve uma emissão de um novo instrumento, de um novo documento? Se sim, que aí a gente está falando que aqui é uma indicação de empréstimo, se eu tive uma nova fatura emitida, o banco ele pega todas as faturas que eu tinha com aquele fornecedor e ele emite um novo instrumento, isso é um indicador de empréstimo e é o principal indicador que, assim, se eu estou nesse cenário, eu não preciso nem avaliar os próximos indicadores, as próximas perguntas, porque já ficou bem claro que a gente está falando de desreconhecimento do contas a pagar para reconhecer o empréstimo, porque o que aconteceu aqui? Eu emiti um novo instrumento, então desreconheço o contas a pagar e reconheço o empréstimo. Então, nesse tipo de cenário, seria reconhecido o empréstimo. Já no caso onde, sinceramente, foram os principais, antes de eu ir para a UK, eu até fiz algumas avaliações aqui no Brasil, o caso onde você tem só a cessão da fatura, onde o credor não fica liberado das obrigações, ou seja, o credor continua tendo que pagar, não é o banco que vai ter esse risco de fazer o pagamento, aí nesse caso a gente não mudou a natureza, continua sendo um contas a pagar. Então aqui é o indicador de contas a pagar. A próxima pergunta, que eu também entendo que é bem chave, ela vai um pouco mais na estratégia e entra um pouco nos assuntos que o Cris começou a comentar aqui com a gente. Então, vamos avaliar qual o objetivo dessa operação de risco sacado. A gente está sempre falando aqui no cenário que você é o comprador, tá? A gente está avaliando tudo isso do ponto de vista do comprador. Eu, comprador, estou oferecendo essa operação de risco sacado para os meus fornecedores porque eu quero melhorar o meu capital de giro, ou seja, eu quero poder pagar os meus compradores com um tempo maior e eles já podem receber antes, ou, na verdade, eu estou querendo ajudar, de repente, melhorar meu relacionamento com os meus fornecedores e eu estou só oferecendo um crédito acessível onde eu vou continuar pagando esses meus fornecedores na mesma data, mas eu vou oferecer não vou chamar de linha de crédito para não confundir, mas eu vou oferecer essa operação de risco sacado para o meu fornecedor. Se eu estou no cenário onde eu, comprador, estou pensando em melhorar meu capital de giro, isso já é uma indicação de empréstimo mais uma vez, porque eu estou tentando fazer com que o meu índice de liquidez fique melhor, que o meu nível de empréstimos fique menor. Então, quando a gente está pensando em quero ter algum benefício no capital de giro, indicação de empréstimo. É uma questão muito mais de relacionamento, de facilitar para o fornecedor ter um crédito mais acessível, contas a pagar. Então, continuando aqui. A terceira pergunta, ou indicador que a gente tem. A operação de risco sacado, ela muda alguma coisa a condição de pagamento? Para ficar mais claro, por exemplo, vamos dizer aqui que eu estou numa indústria onde normalmente o prazo de pagamento é de 120 dias. Então, eu pago meus fornecedores sempre em 120 dias. Se eu pegar esse meu cenário e eu entrar numa operação de risco sacado, onde eu ofereço um contrato para o fornecedor com o banco, e eu vou continuar pagando em 120 dias, que é o que é o normal da minha indústria, que é uma questão muito mais que eu estou ali pensando em oferecer para o fornecedor uma opção de ele entrar em contato com o banco e ele receber o dinheiro antes, mas eu vou continuar pagando em 120 dias, isso é uma indicação de contas a pagar, porque eu não estou mudando como que é a minha natureza dessa operação de compra de bens ou de serviços. Já no caso
onde, vamos voltar aqui para o meu exemplo, a indústria, o meu normal é pagar em 120 dias. Aí eu apareço com um contrato novo de operação de risco sacado, eu escolho fornecedores, primeiro ponto também que já chama atenção, alguns fornecedores vão ter a opção de entrar nessa operação de risco sacado e o pagamento para eles vai ser de uma forma diferente. Eu posso aumentar meu prazo de pagamento, eu posso fazer com que a data de vencimento seja diferente. Quando eu começo a mudar o que é o meu natural, o meu operacional, vamos chamar até aqui de operacional, porque é legal fazer esse link entre operacional e financeiro. Eu estou ali tentando modificar o que é o usual para a minha indústria, o que é o usual que eu sempre estive fazendo, isso vai ser uma indicação de empréstimo, porque se você agora está tentando trazer novos prazos, você está tentando ter um benefício de fluxo de caixa, literalmente, isso é uma indicação de empréstimo. Outro ponto relevante eu vou oferecer essa operação de risco sacado e quando esse período, esse contrato, ele cobre, vamos supor, 50 faturas. Depois que acabar essas 50 faturas que estão na operação de risco sacado, eu vou voltar e meu prazo de pagamento vai mudar de novo. Sempre que tiver uma mudança de prazo de pagamento, é um indicador muito forte de que é um empréstimo, porque você está saindo do seu normal, você está saindo do que é o normal para a indústria daquele setor. Então, é sempre importante avaliar essa questão de como que está sendo estruturado. A gente está estruturando realmente para manter o que a gente tem e o nosso fornecedor ter esse benefício de receber antes com o banco, ou a gente está tentando se beneficiar e ter um empréstimo, literalmente. Então, isso que é importante a gente pensar aqui. Indo para a próxima pergunta. Quem negociou os termos da operação de risco sacado para o fornecedor? Então, voltando no meu exemplo, né? Vamos colocar aqui que o comprador, ele está selecionando os fornecedores. Eu tenho 500 fornecedores, eu vou escolher os fornecedores A, D, E, G, e só esses vão poder entrar nessa minha operação de risco sacado, e eu vou negociar qual vai ser a taxa de juros, eu vou negociar qual vai ser o prazo com o banco, eu que vou fazer toda essa parte. Então, se a companhia compradora é quem está negociando tudo, isso é claramente uma indicação de empréstimo. Já do outro lado, se, na verdade, o comprador ele só é um agente, ele está entrando em contato com o banco e falando, olha, eu quero oferecer operações de risco sacado, você avalia como que a gente vai fazer isso, quero que você considere meu risco de crédito, porque eu vou continuar sendo o pagador, né, caso aconteça alguma coisa. Nesse tipo de cenário, onde realmente o comprador ele só entra em contato com o banco e o banco que determina qual vai ser a taxa de desconto junto com o fornecedor, qual vai ser o prazo, qual vai ser o termo, porque normalmente o fornecedor ele tem opções, né? Se ele quer descontar 30 dias antes, 60 dias antes. Se as taxas de juros e tudo isso é determinado entre o fornecedor e o banco, isso é uma indicação de contas a pagar. Então, quem está determinando fornecedor e banco? Indicação de contas a pagar. Quem está determinando comprador e banco? Indicação de empréstimo. Aqui, agora, outro indicador, né? A gente está num cenário onde o comprador, quando ele está fazendo essa operação de risco sacado, ele está pagando ou recebendo alguma coisa adicional do banco? Porque é normal, né? O comprador, para poder ter o processamento da fatura, é muito normal que ele tenha que pagar um FII para o banco. A gente não está falando desse processamento de fatura normal para o banco. Aqui a gente está falando, por exemplo, o comprador, para ele oferecer essa operação, ele vai pagar um FII adicional, ou ele vai receber alguma coisa caso o banco receba, o banco está recebendo juros, que por isso que o banco está nessa operação, né? Ele está recebendo o dele, vamos falar que o comprador vai receber uma parte dos juros que o banco recebe. Se qualquer pagamento ou recebimento esteja fora da operação normal, isso é uma indicação de empréstimo, porque foge novamente o que a gente está falando aqui, foge daquela parte operacional. Já na outra vertente, a gente está falando que não, o comprador ele não vai fazer não vai auxiliar no pagamento de juros, ele não vai receber nenhum valor do banco, isso já volta de novo para aquela questão de é a minha operação, eu só estou oferecendo essa operação de risco sacado
para que o meu fornecedor tenha essa opção junto ao banco de descontar a fatura antes. Então, aqui a gente volta a falar que é uma indicação de contas a pagar. Os próximos indicadores, o Thiago vai passar para vocês. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha. Se tem alguma pergunta, a gente vai respondendo, tá bom? Beleza. Obrigado, Jéssica. Bom, dando continuidade aqui, o indicador 6, né? Se a controladora ou outra companhia do grupo assumiu alguma responsabilidade solidária ou outras garantias sobre contas a pagar. E aí, aqui, qual que seria a questão? Caso seja comum que a controladora do grupo, por exemplo, ou alguma outra companhia do grupo, tenha esse tipo de responsabilidade em relação ao processo, seja alguma especificidade de indústria, seja alguma questão do negócio e tudo mais, se esse tipo de garantia ele não tem nenhum tipo de alteração, teoricamente não teve nenhuma mudança significativa naquela operação, eu ainda tenho essa indicação de contas a pagar, eu ainda estou dentro de reconhecer o meu passivo financeiro da forma como ele nasceu lá no passado, se eu posso assim dizer. Mas caso, por exemplo, dentro dessa operação, existe alguma necessidade de levantamento de garantias adicionais, o banco está passando a exigir alguma garantia, igual o próprio slide ali menciona, da controladora ou de outra companhia do grupo, se há uma necessidade de trazer mais garantias dentro dessa situação, né, dentro desse acordo, há um pouco mais de argumento ali quando a gente está fazendo essa avaliação de que esse passivo financeiro está sofrendo alguma avaliação relevante, então muito provavelmente a gente já está entrando dentro dessa seara de não é tanto contas a pagar, eu tenho mais uma cara de empréstimo. Então, se há uma mudança relevante nas garantias concedidas, podemos estar diante de uma necessidade de mudar a forma como esse passivo financeiro está reconhecido. A perguntinha 7, né? Se existe em substância ou na prática, ou seja, não importa necessariamente a formalização, mas o que realmente foi acordado ali, um acordo tripartite entre o fornecedor, o comprador e o banco. E aí, caso o fornecedor ele passe a ser obrigado a fazer um acordo com o banco, já tem uma indicação bastante forte também de que, olha, esse passivo financeiro está sofrendo alteração. Eu tenho mais uma indicação de que está se tornando um empréstimo. Mas, caso o fornecedor só tenha a opção de vender esses recebíveis, ou é realmente uma coisa mais... o banco está ali no meio do caminho mais como um operacionalizador da operação do que necessariamente a parte responsável ali do contrato. Então, o fornecedor ele só tem essa opção. Esse cenário, essa situação, ela indica que ainda a operação não foi relevantemente alterada. Então, eu teria uma indicação de contas a pagar. A pergunta 8, né? Se esse acordo ele afeta os fluxos de caixa, seja fluxo de caixa do comprador, prazo de pagamento, algum reconhecimento de desconto, tratamento de notas de crédito. Então, se existe algum tipo de efeito relevante nesse tipo de situação, igual o próprio slide menciona, por exemplo, prazo de pagamento, algum tipo de como que os juros vai ser tratado, se existe se esse acordo que está sendo feito entre as três partes afeta esses tipos de situação, de novo, eu estou dentro de uma situação de que está indicando um empréstimo, está indicando que meu passivo financeiro está sofrendo alteração. Caso não, eu ainda estou dentro do contexto de que isso ainda é um contas a pagar pela sua origem. Perguntinha 9, se o comprador tem a opção de determinar quando pagar. Aqui, essa pergunta, até para ela não ser mal interpretada, porque dificilmente um comprador tem a opção de determinar quando pagar. Até uma própria contas a pagar tem uma data de vencimento ali da fatura. Mas, justamente, um contas a pagar só entre as duas partes, tipo, o Thiago e a Jéssica fizeram uma operação e aí o Thiago comprou algum produto que a Jéssica está vendendo. Se a gente negocia entre a gente e fala, putz, Jéssica, eu não consigo pagar essa sexta, eu vou pagar a sexta que vem. Se existe algum tipo de flexibilidade nesse pagamento, ainda eu tenho uma indicação de que está contas a pagar. Tem cara de que duas das três partes lá do acordo são ainda mais relevantes, comprador e vendedor. E o banco não tem tanta força nesse tipo de situação. Agora, quando a opção de determinar quando pagar ela é muito cravada em pedra, seja por questões de juros, seja por questão do enforcement legal e tudo mais, que o banco ele vem trazendo mais, né, aumenta o papel do banco nesse tipo de operação, eu estou dentro de uma indicação de empréstimo. Então, essa questão da opção de determinar quando pagar,
ela tem que ser olhada com um pouco de cuidado, mas ela ajuda na avaliação como um todo. Aí, a pergunta 10. Se dentro do acordo, o banco tem o direito de debitar automaticamente o saldo de conta bancária, caso o comprador não cumpra suas obrigações. Então, chegou o dia 10, chegou o dia 20 de setembro, era o dia de vencimento da fatura. O comprador não pagou, o banco foi lá e debitou o valor automaticamente da compra, da conta corrente. Se essa situação é possível, em virtude do contrato que foi firmado entre as partes, tem uma indicação de empréstimo. Caso negativo, tem indicação de contas a pagar. Perguntinha 11. Se há alguma antecipação de pagamento em caso de situações de inadimplência. Então, por exemplo, aquela questão como se fosse uma cláusula cross-default. Eu tenho diversos boletos, e aí, se um boleto não foi quitado conforme a sua emissão, se isso, de certa forma, impacta todos os demais boletos serem vencidos também. Caso não haja esse tipo de situação, tá bom, eu tenho aqui essas 50 notas, essa não foi paga, na data, vai ter juros, vai ter multa e tudo mais, mas as outras 49 não foram afetadas, eu tenho uma indicação de contas a pagar. Mas caso, olha, essa aqui você não pagou, então todas as outras estão vencidas antecipadamente, por exemplo, por conta do próprio acordo que foi firmado. Se essa situação acontece, eu tenho uma indicação de empréstimo. Tenho mais cara de empréstimo do que contas a pagar. E aí, por último, a perguntinha 12, é se o acordo utiliza ou a linha de crédito, uma parte de linha de crédito que o comprador possui junto ao banco. E aí, caso sim, se o acordo foi realizado, o banco ele usa essa parte de crédito do comprador, tem o cara de indicação de empréstimo. Caso negativo, tem o cara de contas a pagar. Então, qual que é o objetivo dessa sessão, né, desses indicadores? Como a Jéssica mencionou anteriormente, eu não vou ter uma receita de bolo pronta, eu não tenho alguma forma específica de como reconhecer uma operação de risco sacado. Cada contrato ele é único, e aí volta para aquela mensagem que eu passei logo no começo, que cada forma como o acordo é feito traz consequências com relação ao seu reconhecimento. Então, o que a gente tem ali no slide, esse botãozinho que está ali à direita, no canto superior direito, como se fosse um termômetro. Justamente, qual que é a necessidade? Cada vez que eu estou perante de um contrato desse, eu preciso avaliar todos os indicadores e ver se, no fim do dia, qual que é a minha conclusão? Isso ainda se mantém contas a pagar? Todos os meus indicadores estão indo para o campo de contas a pagar ou não? Eu tenho muito indicador ali que está dizendo que isso aqui tomou cara de seu empréstimo. E aí a gente volta àquela questão também inicial de que cada contrato é reconhecido de uma forma. Então, eu preciso avaliar cada operação em particular. O que o regulador vem falando, né? Então, a gente tem aqui orientação da CVM. Até esse momento, só para ficar um pouco claro, né? A gente está trazendo muito as questões que os standards falam. Então, a gente se baseou muito, por exemplo, no que a gente tem de RS1 e FRS 9. A CVM, ela é um tema comum. Então, assim, à medida que essa situação ela surgiu já há 10, 15 anos, existe esse produto financeiro, cada vez mais as empresas vêm buscando esse tipo de situação, esse tipo de operação, justamente por conta dos benefícios que o Cris comentou no começo da operação. Ela melhora a capital de giro das duas partes, ela melhora o relacionamento entre comprador e fornecedor. Assim, ela tem uma série de facilidades. E ela vem aumentando muito a prática, né, o uso no dia a dia. E aí a CVM, ela vem, a gente aqui está até elencando 3 orientações da CVM, mas daria até para a gente colocar algumas mais ali, tipo, pontos de atenção para o fechamento de 2015, 2019, 2020, justamente trazendo a necessidade dos participantes do mercado de capitais, sejam as companhias, sejam os auditores, avaliarem se essas operações elas são materialmente afetadas, elas foram materialmente atualizadas, para dizer que a natureza do passivo mudou. E aí, em um deles em particular, também a CVM ela também traz orientação para os auditores em particular de que empresas altamente endividadas, por exemplo, companhias altamente endividadas, será que o fato dela tentar melhorar o capital de giro dela com relação a essa operação de risco sacado, tratando ainda dentro de um contas a pagar, será que isso talvez já também não seria um empréstimo? Então, a CVM ela tá muito próxima desse tipo de situação, ela vem, como eu menciona ali no slide, vem emitindo materiais, orientando os participantes do mercado de capitais
para justamente avaliar a forma como essas situações vêm sendo reconhecidas na demonstração financeira, tanto para os preparadores quanto para os auditores. Então, é um tema do momento, se posso assim dizer, ele está sendo constantemente discutido. Como sair dessa situação, né? Qual é o principal aspecto que tem que ser levado quando estamos discutindo uma operação de risco sacado? A principal questão é divulgação. Então, seja na forma de demonstração financeira, seja nas notas explicativas, seja no balanço, se eu tenho passivos financeiros que estão dentro dessa situação, caso eles tenham sido materialmente afetados e que realmente o passivo financeiro novo não conversa com o passivo financeiro inicial, reconhece como empréstimo e divulga, né, nesse sentido na demonstração financeira. Caso ainda tenha muitos indicadores de que isso é um contas a pagar, mas também não é contas a pagar igual todo o restante do meu contas a pagar, poderia caber, por exemplo, uma abertura na própria nota explicativa de contas a pagar de passivos que estão dentro de uma operação de Supplier Finance Arrangement, de passivos que estão dentro de uma operação de risco sacado. Então, o ponto aqui é, toda vez que tem essa situação sendo feita, né, toda vez que eu tenho esse contrato sendo elaborado, divulgação, divulguem. Porque aí sim eu consigo trazer informação para os tomadores de decisão daquela demonstração financeira, se, dependendo da análise que eu estou fazendo, eu sou um banco e estou avaliando se eu vou conceder empréstimo para essa empresa. Se eu entendo que isso é empréstimo e eu tenho a divulgação requerida, por mais que eventualmente o valor ainda esteja apresentado como uma abertura da nota explicativa de contas a pagar, o banco, somo esse valor e considero isso como empréstimo. Depende da operação, então se o valor está sendo bem divulgado na demonstração financeira, como é uma operação que estaria dentro de uma zona cinzenta, se posso assim dizer, né, que eu tenho todos esses indicadores, eu consigo avaliar e tomar minha decisão da maneira mais devida. Então, a divulgação é realmente o que vai ajudar a sair desse tipo de situação. Quando a gente está trabalhando de fluxo de caixa, se a gente está trabalhando que o passivo financeiro foi materialmente afetado, então eu deveria desreconhecer o contas a pagar e reconhecer como empréstimo, eu estaria muito mais próximo de ser um fluxo de caixa, uma operação de financiamento, porque eu realmente estou me financiando via uma operação de risco sacado, ou pode ser que eu tenha ainda, caso dentro do meu próprio contas a pagar, só fiz algum desconto de duplicatas antecipado, alguma coisa nesse sentido, mas ainda dentro de um fluxo de caixa operacional. Então, quando a gente está falando também de apresentação, requisitos de divulgação na demonstração de fluxo de caixa, eu também não tenho um certo e errado, elas sempre são reconhecidas da mesma forma. Não, elas são reconhecidas da forma como aquele contrato foi desenhado. Então, eu preciso também trabalhar em dar divulgação nesse tema na demonstração de fluxo de caixa e avaliar qual a conclusão daquela operação. Isso está ainda dentro de um fluxo de caixa operacional ou já está dentro de um fluxo de caixa de financiamento? Então, julgamento, de novo, é a palavra-chave que deve ser levada aqui em consideração quando eu estou trabalhando na parte de demonstração de fluxo de caixa. E caso seja muito relevante, por exemplo, não necessariamente só avalie apresentar isso separadamente no balanço ou avaliar a forma como eu estou divulgando isso na demonstração do fluxo de caixa. Às vezes pode ser, inclusive, um julgamento significativo. Então, aquelas notas iniciais de demonstração financeira, que explicam um pouco de contexto operacional, práticas contábeis aplicadas pela companhia e tudo mais, se eu tiver ali julgamentos significativos, pode ser, a depender da relevância daquele contrato para aquela companhia, ser um julgamento significativo. Então, avalie eventualmente a necessidade de divulgar isso lá nas notas de práticas contábeis e julgamentos significativos. Isso também não deveria ser uma divulgação que deveria constar nessa seção da demonstração financeira, justamente por conta da relevância. Então, divulgação é o ponto-chave aqui da palavra para a gente conseguir demonstrar operações de risco sacado da maneira mais apropriada, da maneira mais acertada dentro de uma demonstração financeira. Bom, então, agora voltando aqui um pouco naquele tema que eu falei de... eu vou trazer um pouco para vocês agora essa questão de quais... Acho que o Cris começou a comentar também. A gente tem diversas discussões atuais, né? Por que a gente está falando agora? Se a gente for pensar, acho que agora, depois que a gente entender um pouco mais dos conceitos, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui da nossa audiência devem ter percebido que
essa é uma prática que existe há muito tempo. Eu lembro que eu era auditor, quando eu comecei minha carreira de auditora há mais de 10 anos atrás, já existia era chamado de risco sacado. Risco sacado, onde a companhia que eu auditava na época, ela oferecia esse tipo de operação já para os seus fornecedores. Então, isso não é um assunto novo. Então, por que a gente está falando sobre tudo isso agora? O que aconteceu? Tem alguma coisa diferente no mercado? Essas operações começaram a ser mais usadas? Sim, as operações hoje está até pelas questões de como que a gente está pensando no mercado como um todo. Então, em 2020, o que aconteceu? Alguns investidores, se eu não me engano, foi uma agência de crédito que emitiu a solicitação para o IFRIC. IFRIC, pessoal, é o comitê que faz uma... Eu não sei se todo mundo aqui conhece o IASB e o IFRIC, então eu vou tentar dar um background bem rapidinho aqui, porque a gente também está em cima do tempo. Então, o IFRIC, que é esse comitê que ele avalia esse tipo de perguntas, ele recebeu uma solicitação de investidores falando que era muito difícil avaliar realmente as companhias quando elas tinham esse tipo de transação, porque cada companhia tratava essas operações de risco sacado de uma forma. Não era claro para o investidor quem tem essa operação, quem não tem, quem classifica como contas a pagar, quem classifica como empréstimo, quais são os riscos em relação a esse tipo de operação. Tem companhia que todos os fornecedores estão nessas operações, tem companhia que tem uma parte nessas operações e outra parte seria fornecedor usual. Então, tinham muitas dúvidas, foi emitida essa solicitação para o IFRIC, então seria essa caixinha 1 aqui no slide que vocês estão vendo, isso foi em 2020. E aí, em dezembro de 2020, o IFRIC emitiu uma agenda decision tentando explicar para os investidores que tudo que eles estavam perguntando sobre as divulgações, onde classificar, que tudo isso já estava nas normas contábeis que a gente já conhece. Então, se alguém tiver curiosidade de olhar no site do FRS, você vai ver lá que nessa agenda decision, eles tentaram ir linkando, falando, essa questão do reconhecimento e desreconhecimento, você já tem isso no standard que a gente está falando sobre isso. A questão de divulgação, você já tem tudo isso no FRS 7, que aqui seria o CPC 40 de instrumentos financeiros. Você tem dúvidas sobre como isso deveria ser apresentado no fluxo de caixa? O IAS 7, que é o CPC 3, demonstrações de fluxo de caixa, também já traz tudo isso. Então, o IFRIC tentou, em dezembro de 2020, trazer uma resposta falando que tudo isso já estava em normas contábeis e que não era necessário fazer nenhum amendment. Aí a gente volta aqui para a caixinha 2 desse slide que vocês estão vendo agora, que o que aconteceu foi, quando o IFRIC emitiu essa agenda decision, eles receberam diversos comentários falando que, apesar de tudo isso que eles levantaram já, falando sobre todas as normas contábeis já existentes, ainda existia uma lacuna entre o que o investidor espera ver para ele poder fazer essas comparações, para ele saber se realmente o índice que eu estou calculando aqui de dívida está correto? Será que não tinha que ter algum empréstimo a mais aqui? Então, os investidores voltaram e falaram que a gente precisa de mais. O que o IFRIC trouxe aqui para a gente de explicar quais são as normas contábeis já existentes, legal, muito obrigada, mas acredito que isso não está endereçando o que eu, investidor, esperava. Eu espero que o IASB ele traga alguma coisa mais clara em relação à divulgação, que as companhias divulguem isso melhor, que tenha uma coisa mais clara, porque esse é um assunto que está muito emergente. Muitas companhias começaram a usar as operações de risco sacado. Então, em novembro de 2021, agora a gente está na caixinha 3 do slide que vocês estão vendo aqui, o IASB emitiu um exposure draft para poder fazer alguns amendments, que é para alterar, né, o IAS 7, que é o CPC 3, o IFRS 7, que é o CPC 40, para tentar melhorar esses requisitos de divulgação. Então, se a gente for olhar o exposure draft, eu vou trazer aqui no próximo slide os principais pontos. Eles fizeram algumas sugestões de como eles iriam alterar o IAS 7 e o IFRS 7 para tentar atender todas essas demandas que os investidores levantaram. Quando a gente tem esse processo de exposure draft, todas as Big Four, todas as companhias, todos os reguladores, todo mundo pode responder. Se eu não me engano, teve em torno de entre 90 e 100 respostas, não lembro o número exato. A CVM respondeu, a PwC, todas as grandes firmas de contabilidade responderam. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês nos próximos slides, quais são os pontos que está todo mundo ainda
esperando que o IASB faça alguma alteração adicional, porque quando eles emitem esse Exposure Draft, é realmente para avaliar as edições, né, os amendments que eu estou sugerindo. Esses amendments vão realmente fazer a diferença? Eles fazem sentido? É isso que vocês esperam? Então, nesse momento, aí agora a gente está aqui nessa caixinha 4, próximos passos, onde a gente está nesse momento? Em julho, agora, o IASB teve uma reunião e eles discutiram todas essas cartas-resposta. Isso é aberto ao público, tá, pessoal? Quem quiser olhar o site do IFRS, vocês conseguem ver todas as cartas comentário, inclusive a da CVM, a da Price, de todo mundo que respondeu, isso é aberto ao público. E vários respondentes tiveram alguns pontos que eu vou passar agora para vocês, que são relevantes, e agora a gente está no momento que o IASB falou que ele vai emitir um novo paper, que se eu não me engano eu olhei ontem, vai ser em novembro que eles vão emitir esse novo paper, para poder discutir qual vai ser a decisão final, como que vai ser esse amendment para o IAS 7 e para o IFRS 17. Então, nesse momento, o que eu vou passar para vocês aqui agora, ainda está em Exposure Draft, ele ainda está... qualquer coisa que eu falar aqui pode ser que ainda mude. Então, acho que a principal mensagem aqui sobre esses amendments é: a gente está perto das demonstrações financeiras anuais. Em novembro vai ter essa reunião do IASB. Então, provavelmente, isso já vai ser um tema que, vamos ver, né, se em novembro realmente sai alguma coisa, talvez seja um ponto para que vocês incluam naquela parte das notas explicativas de normas contábeis que ainda não entraram em vigor. E aí vocês vão ter que explicar quais poderiam ser os principais impactos caso esses amendments realmente entrem em vigor, que acredito eu que seria para 2024, porque 2023 está muito em cima. Mas nunca se sabe, né? Então, acho que aqui é só para vocês terem uma noção do que está sendo discutido, é isso que eu quero trazer aqui para vocês, e saberem que pode ser que em novembro a gente tenha mais informações. Então, esse próximo slide é só para juntar o porquê de tudo isso, mais uma vez, né? Então, quais são as perguntas dos investidores? Imagino que aqui a maior parte da nossa audiência são companhias, mas com certeza temos indivíduos, temos pessoas. Então, uma boa parte de nós aqui também pode ser que esteja na outra vertente, né? Eu estou aqui na parte como investidor também. Então, o que o investidor está esperando das companhias? O que está faltando? Então, o primeiro ponto que foi muito comentado nesse primeiro request que foi feito para o IFRIC é a questão de dívida. Como que eu tenho certeza que eu estou avaliando a dívida total? Como que eu tenho certeza que não tem algumas companhias que deveriam ter um volume muito maior de empréstimo, mas que estão contabilizando, classificando tudo como contas a pagar? Será que tem algum ajuste que deveria ser feito? Porque quando a gente fala de desreconhecer contas a pagar e reconhecer empréstimo, pode ser que o valor justo seja diferente. Então, o primeiro ponto é essa questão mesmo de classificação no balanço e também avaliar se, claro, quando você classifica alguma coisa diferente no balanço, os índices vão mudar. Então, aqui eu diria que essa questão bem de índices mesmo, de poder avaliar se a companhia que eu estou avaliando, ela realmente está me mostrando a realidade dela. O segundo ponto, que é super relevante para investidor também, é a questão do fluxo de caixa. Se a gente está aqui num cenário que tudo é contas a pagar, a gente vai estar falando que tudo é tudo é fluxo de caixa operacional. Já se a gente fala que tem empréstimo, a gente sabe que deveria estar lá nas atividades de financiamento. Então, o que foi levantado? Até mesmo para quem mantém como contas a pagar e fica como operação, fluxo de caixa operacional, foi levantada a questão de que, mesmo nesse caso, será que não deveria ter alguma questão que separasse melhor quais são os meus fluxos, o que está entrando, o que está saindo? Porque fica difícil para o investidor saber exatamente qual o volume. De quando a gente está falando, essa empresa tem risco sacado e cobre 70% dos fornecedores, cobre 100%, cobre 20%. Então, assim, é uma questão de divulgação. Os investidores estão procurando muito mais clarificação e divulgação. O terceiro ponto aqui é a questão do risco. Então, quando a gente fala de risco sacado, a gente tem essa questão de que eu tenho essas operações com meus fornecedores e eu preciso saber se, caso eu parasse de oferecer isso, hoje eu estou pagando todos os meus fornecedores em 120 dias porque eu tenho operação de risco sacado. Aconteceu alguma coisa, o banco não vai mais fazer essa operação para mim e eu vou começar a ter que pagar meus fornecedores sem operação de risco sacado.
Se eu estiver nesse cenário, eu vou ter que pagar meus fornecedores em 30 dias? Se sim, isso é relevante para o fornecedor, porque você vai ter uma mudança muito grande no fluxo de caixa da companhia. Ela vai ter que pagar em 30 dias ao invés de 120. Então, todos esses pontos foram os pontos principais que foram levantados da visão do investidor. Então, companhias, quando a gente... E até trouxe aqui um texto que a CVM trouxe também, que eu achei legal incluir aqui, que a CVM também está suportando muito esses amendments do IAS 7 e do FRS 7, porque é visto que as companhias deveriam ter mais divulgação. O principal ponto é divulgar melhor esses pontos, não deixar... se eu tenho operação de risco sacado, eu vou informar que eu tenho operação de risco sacado e vou tentar trazer alguma informação de qual é o volume, algumas informações relevantes. Aí aqui agora eu vou entrar um pouco nas implicações das alterações. Então, voltando mais uma vez, pessoal, ainda não está vigente. Então, o que eu estou falando aqui para vocês pode ser que mude alguma coisa. Mas essa é a primeira sugestão do IASB nesse momento. Em novembro vai ser discutido novamente. Tem alguns pontos aqui que ontem eu aproveitei para dar uma lida nas cartas-respostas que eu só tinha lido da PwC e da CVM, e eu vi que tem um padrão. Eu diria que todos os respondentes eles estão suportando, porque é muito importante ter uma informação mais clara nas normas contábeis para que as companhias consigam seguir, mas o que eu diria é que ainda está faltando o IASB ser um pouco mais claro em relação a exatamente o que deveria ser divulgado, porque se o IASB não... E é difícil para o IASB ser mais claro, porque como a gente falou aqui, a gente não tem uma receita de bolo. Então, por que o IASB teria, né? Então, é difícil conseguir ser claro, mas no outro ponto, a gente tem essa questão de que os investidores estão tentando avaliar comparabilidade. E se cada companhia divulga o que quer, do jeito que quer, a gente volta para o problema inicial. Continuo não conseguindo comparar, continuo não sabendo se todo mundo está fazendo a contabilização e a classificação da mesma forma. Então, fazendo um recap bem simples das respostas, das cartas comentários que eu consegui ler e também do paper do IASB sobre essas respostas, ainda vai ter algum tipo de alteração, com certeza, nessa sugestão. O primeiro ponto que a gente tem aqui, que eu acho que isso é bem importante, é que as companhias divulguem os termos e condições de cada operação de risco sacado. Mas é que a gente tem um problema. De cada operação de risco sacado, acho que a cada 10 cartas que eu li, 8 comentaram esse primeiro ponto como falando, e a questão da materialidade? Não preciso divulgar cada operação de risco sacado. Acho que eu deveria poder fazer uma divulgação mais abrangente, e o que não é material, não é material. Então tem que ter e a materialidade aqui, gente, já fui auditora, não estou falando de materialidade de auditoria, estou falando de materialidade para a companhia mesmo. A companhia tem que divulgar o que é relevante. Então, tem que ser feita essa avaliação e não entrar em tanto detalhe, porque também aí viraria uma nota que eu explico todas as minhas operações de risco sacado e ia ficar uma coisa que não ia ajudar o investidor. Então, no final do dia, esse primeiro ponto provavelmente vai ser alterado para ser uma coisa mais abrangente. Aí, aqui, o ponto 2 seria fazer aquelas... Primeiro, deixar bem claro em qual linha do balanço você está contabilizando isso. Acho que alguém perguntou, até vi uma pergunta que eu ia responder, mas eu voltei para falar e não deu tempo de eu responder. Quando a gente fala empréstimo aqui, você está falando que vai contabilizar na linha que chama empréstimos, ou a gente vai ter uma linha que chama reverse factoring, uma linha que chama operação de risco sacado? Isso também ainda não está claro e é um dos pontos que foi falado para o IASB para entender melhor qual o nome da conta, se pode usar empréstimo, como que vai ser, e não está 100% claro ainda, mas assim, se eu for colocar na linha de empréstimo, eu vou ter que colocar na nota explicando que dentro de empréstimo eu tenho um valor X que é referente à operação de risco sacado. Então, independente se vai entrar na linha de empréstimo, se vai ter uma linha nova no balanço, a companhia vai ter que deixar bem claro qual o valor relacionado à operação de risco sacado. Também tem outros itens aqui, eu não tenho certeza do meu tempo, deixa eu dar uma olhadinha só para saber se eu estou no tempo. Acho que eu passei um pouco do meu tempo aqui, então eu vou dar aquela resumida. Muito importante vocês avaliarem que em novembro vai sair esse novo paper, então fiquem de olho, avaliem essa questão principalmente para a demonstração financeira anual. Esse assunto não é novo, muitas divulgações já deveriam estar sendo feitas, então agora talvez tenha divulgações adicionais que vão ajudar
a ficar mais claro para os investidores quais são os pontos relevantes que os investidores estão buscando. Vou tentar dar uma olhada nas perguntas enquanto isso. Espero que tenha ficado claro, que não ficou, a gente está à disposição, tem o nosso e-mail. E é isso, muito obrigada, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para a Paty. Na verdade, para mim, bom, acho que não vou nem gastar muito tempo aqui no encerramento. Acho que se uma palavra pode ser dita aqui como uma mensagem é que julgamento é muito importante, conhecer os detalhes da transação. Muitas das perguntas que a gente foi respondendo ao longo da apresentação perguntavam em temas específicos e o meu comentário sempre foi esse, tá bom? Então, na dúvida, consulte. Sem delongas, a gente já vai mover para o próximo tema, né, que diz respeito aí aos criptoativos, né? Nossa missão aqui quase que impossível, né? Por isso que eu tenho a pessoa certa para o serviço, a Paty, que vai se apresentar daqui a um minuto, discorrer, né? Quer dizer, desmistificar um pouco, se é que isso é possível, o tema dos criptoativos, falar sobre impactos contábeis, trazer também um pouco da visão dos reguladores e alguns aspectos práticos. Vou passar então para a Paty, que vai começar com o quiz, né, Paty? Legal, bom dia a todos, sou Patrícia Alves, gerente sênior aqui da PwC, eu atuo na indústria de Financial Services. Então, para a gente fazer um warm-up bem rápido, eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. Então, a primeira pergunta simples é o seguinte: vocês detêm algum criptoativo? Se puderem responder, claro que sim, não. E a terceira resposta, não tenho certeza se eu entendi a pergunta. Se puderem aqui responder, por gentileza, só para a gente começar a entender um pouquinho aqui como vocês estão. Legal, uma boa parte aqui, pelo menos aqui os 84%, eu vou mandar aqui as respostas para vocês, mas de 84% falou que não detém um criptoativo, então tá bom. Aqui tem uns aqui mais arrojados, quase 18%, então tá bom. Nós vamos aqui para a próxima pergunta, só para poder sentir um pouquinho aqui de vocês, tá ok? A segunda pergunta é a seguinte: Bitcoin e blockchain têm o mesmo significado? Também, se puderem responder, A, claro que sim. Letra B, não. Letra C, não tenho certeza se eu entendi a pergunta. Se também puderem responder, por favor. Vamos lá. Eu não estou vendo aqui a resposta, não sei se vocês estão vendo. Ah, apareceu agora para mim. Então, a maioria aqui colocou 84% que não tem o mesmo significado, está perfeito. E aí, os demais, a gente tratar aqui nesse restinho aqui da manhã do nosso treinamento. E a última pergunta muito interessante é a seguinte: prestem atenção na minha pergunta. É verdade que o Neymar pagou mais de 6 milhões de reais em uma NFT, por favor, eu não sei o nome correto aqui, mas Bored Ape Yacht Club, que é a coleção dos macacos? Se for verdadeira essa sentença, essa pergunta aqui, então letra A, letra B é falsa e letra C, pode me explicar o que você está falando, por favor? Então, se eu puder ver aqui também as respostas, vamos ver. Interessantíssimo aqui, ó, os que responderam aqui, pelo menos 19 usuários, vamos ver mais um pouquinho. Bom, já vou compartilhar. Ah, tá bom. Vou compartilhar aqui com vocês. A maioria tá acompanhando aí as redes sociais. De fato, o Neymar comprou essa uma figurinha de um macaco. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês o que eu estou falando. Aqui no próximo slide, ele pagou mais de 6 milhões, coitado. Agora está valendo mais ou menos por volta aí de 1 milhão de reais, mas por que são 5 milhões, não é? Então, esse é um tipo, senhores, NFT, a gente vai tratar aqui no nosso treinamento de criptoativo. Então, o Cris vai começar aqui a desmistificar esse nosso primeiro item aqui. Vamos tentar, né, Paty? Bom, trazer alguns conhecimentos, algumas informações iniciais para tentar nivelar. Acho que eu sou um desses 84% que ainda não investiu em criptoativos, né? Bom, conceitualmente, não tem uma definição legal para criptoativos, tá? Óbvio, são ativos, né? Isso acho que é um consenso, e já puxando o gancho aqui para a nossa discussão contábil sobre o tema, né? Eles são ativos digitais e algumas características são fundamentais para
delimitação do que a gente está falando, né? Eles não são passíveis de cópia, duplicação, né? E essa é talvez a grande questão por trás dos criptoativos, porque eles conferem essa nuance de confiabilidade nas transações que são realizadas com os diversos tipos de criptoativos, né? Os reguladores, standard setters, eles têm gradativamente começado cada vez mais a falar sobre o assunto, né? Aqui a gente traz algumas referências que foram capturadas aqui na nossa pesquisa sobre o assunto. Então, por exemplo, o IFRIC, né, que emite aí interpretações relacionadas às IFRS, ele trouxe aqui algumas características, reconheceu algumas características dos criptoativos, né, uma moeda digital ou virtual, que é controlada ou registrada num livro-razão, né? Obviamente um livro-razão bem diferente, a gente vai abordar um pouco sobre isso também. Ele, em geral, não é emitido por uma autoridade ou uma parte, né? Vale aqui o comentário de que esse é um ambiente que está em alta ebulição, transformação, já se fala até de alguns desses criptoativos que podem sim, no futuro, passar a ser emitidos por autoridades de um país, né? Não dá origem a um contrato entre o titular e a outra parte, né? Então, isso também vai ser um gancho importante para a gente pensar nas questões contábeis que a gente vai tratar na sequência, né? Quando a gente vai na CVM, a gente vê muito mais orientação para o investidor do que para o preparador de demonstrações financeiras em si, né? Falando que são os ativos virtuais, protegidos por criptografia, né? A criptografia, sem dúvida nenhuma, é o fundamento que garante que essas transações elas têm a segurança necessária para transcorrerem da forma que elas transcorrem, né? E na mesma esteira vai aí a Receita Federal, né? Que ressalta esses aspectos relacionados aí aos criptoativos. Numa visão bastante geral, né, a introdução do conceito dos criptoativos, ela está associada a uma transição da forma tradicional com a qual a gente realiza transações, né, sobretudo transações monetárias, né? Então aqui à esquerda a gente vê o sistema tradicional em que eu tenho duas partes e que para interagirem elas dependem de outras instituições, né? Um banco, por exemplo, a gente acabou de falar sobre as operações aí de compra e venda entre clientes, fornecedores, a interposição de um banco para melhor equacionar a questão do caixa, e é o que acontece, né? Uma provocação, né, que começou a surgir é se fosse possível fazer essas transações sem esses intermediários, né, num sistema peer-to-peer. Aqui o Satoshi Nakamoto, que não necessariamente é uma pessoa, né, é um codinome, não se sabe exatamente quem que é, ou quem são as pessoas que estão por trás desse conceito, prepararam aí um paper que trazia o conceito por trás do blockchain, que é o grande sustentador, né, que permeia e que torna possível transações entre pares sem a necessidade dessas instituições interpostas aí no meio, né? Então, falando rapidamente aqui sobre o conceito do blockchain, reconhecendo que é uma missão muito complexa, né? Transmitir tantos conceitos em tão pouco tempo, mas é muito mais para que vocês sejam ambientados quando a gente for falar sobre a questão contábil. Eu chamo a atenção que a gente tem um webcast que foi trazido sobre o tema, né? Foi apresentado numa das nossas sessões e acho que é um bom material complementar para continuar tratando aqui do assunto. Bom, o blockchain nada mais é do que a tecnologia que permeia, né, e que possibilita as transações desses criptoativos, né? Ela tem como principal característica a questão da criptografia, o que confere a segurança necessária para que essas transações aconteçam de maneira única, registrada, arquivada, né? E ela pode ser estruturada de diversas maneiras, né? Ela pode ser descentralizada, né, para que
enfim, partes independentes ao redor de todo mundo possam transacionar. A Paty vai trazer um pouco mais de detalhes sobre transacionar o quê, né? E elas podem ser centralizadas, né? A gente trouxe aqui um exemplo da cadeia de suprimentos do Walmart, que eles conseguem registrar as operações com os operadores logísticos de todas as lojas, né, através de um blockchain privado e que traz, né, confere toda aquela segurança, evita fraudes e que obviamente permite uma melhor rastreabilidade, né? E conceitualmente essas transações elas acontecem, né, nesse sistema peer-to-peer, né, par para par, a partir do request, né, da solicitação de uma transação que é transportada, transmitida para aquela rede do blockchain, ela é compactada, né, em formatos aí de blocos e o algoritmo do blockchain permite que esses diversos blocos sejam mantidos, reconhecidos por todos os participantes desse blockchain e aí sim validados, né? Então, conceitualmente, obviamente, num grande nutshell aqui, é o que a gente fala como blockchain. Agora, para que, né, que a gente precisa disso? Que tipo de transações que são realizadas nesse ambiente, Paty? Legal, pessoal. Então, uma vez que a gente entende, começa a entender um pouquinho o conceito, né, do que é um criptoativo, eu gostaria que vocês tivessem em mente, então, do criptoativo. Né? Então, o nosso mundo aqui maior é os criptoativos e a gente vai começar a trabalhar em algumas subcategorias. Mas dá um passinho antes, senhores. Então, quando a gente olha em criptoativos, eles acabaram nada mais surgindo como uma forma de meio de, se eu puder falar assim, de como se fosse um escambo. Né? Então, no passado você tinha sal, você tinha açúcar e, obviamente, isso foi se evoluindo até chegar numa moeda, ouro, que é algo finito, até chegar numa moeda fiduciária. E o criptoativo não é diferente. Então, é uma forma que acabou se encontrando nesse ambiente digital, vamos dizer assim, né? Então, e aí quem vai dar esse sustento, essa rede de apoio vai ser o blockchain, essa tecnologia, através da criptografia, ou seja, você vai fazer transações em que ela é criptografada e ninguém pode copiar, e ninguém pode modificar. Após, obviamente, depois que validada por essa rede, né? Então, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente, então, é o seguinte, esses criptoativos nada mais a gente vai falar dos tipos de criptoativos, mas esses criptoativos nada mais do que servem para fazer essas trocas entre peer-to-peer, seja uma pessoa física com pessoa física com pessoa jurídica com pessoa jurídica. E aí, através desse blockchain, desse Distributed Ledger Technology, essa tecnologia distribuída nesse livro Razão, se eu posso dizer assim, é que todas as transações, elas acabam sendo públicas. Então, se a Patrícia transacionou, fez uma operação aqui com o Cris, eu estou vendendo o meu iPhone, por exemplo. Então, todo mundo dessa rede, né? Então, o Cris até mostrou agora há pouco essa rede, são os computadores que fazem parte desse blockchain é que vão acabar validando essa transação. E aí, nessa transação, por que ela é distributed, ela é distribuída? Ou seja, você não tem um único servidor, você não tem mais, que nem o Cris comentou há pouco tempo, que até então, poxa, você tem, por exemplo, um banco ou alguém, um terceiro intermediando uma operação. E por que tudo isso? Porque você precisava de um terceiro para validar aquela operação. E os criptoativos vieram justamente contrapor, falou assim, poxa, eu não preciso de um terceiro para validar. Nós aqui fazendo parte, nós fazemos parte dessa rede, nós podemos validar essas operações. E através através do blockchain, dessa tecnologia, todos ficam sabendo o que acontece, todas as transações. 2, ela é criptografada, ou seja, não é possível copiar. Então, uma vez que vocês têm esse conceito em mente, né? Então, esses criptoativos, eles vão ser para relações de trocas. E aí a gente vai falar um pouquinho que tipo de relações de trocas. Então, é a frase que a gente chama aqui no nosso primeiro, continuando o nosso slide, nossa apresentação, não apenas sobre Bitcoin. Então, a gente fala muito de Bitcoin, quando alguém fala de criptoativo, a gente fala, poxa, Bitcoin. Mas a verdade, então vamos lá. Se eu estou falando dos criptoativos, eu vou segregar aqui em 2 subgrupos, as criptomoedas e os tokens. As criptomoedas, então aqui vocês estão vendo aqui no slide, então o mais famoso mesmo foi o Bitcoin. O Bitcoin, na verdade, ele foi através de um algoritmo, né, que ele acabou sendo
a gente acaba chamando assim, que foi minerado, né? E acabou surgindo essa moeda digital. Essa foi a primeira moeda digital lá em 2008, né, com a crise financeira, ela que começou lá nos Estados Unidos, mas surgiu o Bitcoin. E aí, o Bitcoin é uma criptomoeda. Todas as outras criptomoedas que não são chamadas, que não é o Bitcoin, a gente chama aqui na segunda caixinha de altcoins. Então, todas as outras criptomoedas, por exemplo, o Ether ou Ethereum, Doge, tem o Tether e assim vai. Várias outras criptomoedas, elas entram nesse subgrupo aqui de criptomoedas, e aí que não é Bitcoin, são as demais criptomoedas. Só para vocês terem uma noção, senhores, a gente está falando de mais de 19 mil criptomoedas, para vocês verem como esse está tão ativo e não para esse mundo. Então, nós falamos criptoativos, esse primeiro subgrupo, criptomoedas. O segundo subgrupo, a gente vai chamar aqui dos tokens. E é muito importante vocês entenderem o que são os tokens. Nós vamos falar de alguns tipos, né, a valorização, da onde que surge o valor desses criptoativos, né? Mas é importante a gente entender a característica, porque uma vez entendido que tipo de criptoativo eu tenho, uma criptomoeda ou um token, e sabendo qual é o valor, como que surge a valorização desses criptoativos, aí a gente vai cair numa próxima pergunta, o que a companhia, por que ela tem aquele ativo, o que ela quer fazer com aquele criptoativo? Então, e os tokens, o que é? Nada mais é que são, se eu puder simplificar, são representações digitais. Como assim, Patrícia? Lembra que agora há pouco eu falei com relação a por que acabou surgindo esses criptoativos? Pela desconfiança com a crise financeira lá em 2008. Então, falou, por exemplo, teve o Lehman Brothers, que quebrou, né, com a crise do subprime. Falou, poxa, mas por que eu preciso de uma instituição financeira? Porque eu preciso de fato, um terceiro que acaba deixando mais cara a minha operação, a minha transação. Eu sei que sempre tem essa figura de um terceiro, e aqui, senhores, não se detenham apenas por uma instituição financeira. Pode ser um cartório, pode ser uma seguradora, um corretor. Então, eu só estou querendo que vocês pensem. Então, assim, quantas transações a gente acaba acontecendo entre A e B, peer-to-peer, e precisa de um terceiro? E os criptoativos foi justamente isso. Falou assim, olha, eu não preciso de um terceiro. E o token, então, nada mais é uma representação digital. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um carro, né? E o que garante que a Patrícia é proprietária desse carro? Porque eu não tenho um DUT. E lá no DUT, e o carro BMW, brincadeira, mas a BMW aqui de 2009 está no nome da Patrícia Alves de Oliveira. E aí, quando eu for fazer essa transferência, eu vou vender esse meu carro para um terceiro, o que eu tenho que fazer? Vou lá no cartório, transfiro esse documento, essa propriedade para o cartório de fato valida, olha, agora passou para o nome do Cristiano Santos, então agora o Cristiano Santos é o novo dono daquele carro. Então o token nada mais eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, essa representação digital de algo. E aí a gente vai falar, então, por exemplo, a gente pode ter um security token, então imagina uma digitalização, uma representação de um TVM, título de valor imobiliário. A gente vai também poder ter um utility token, ou seja, é uma representação, uma certificação de algo que pode me dar uma contrapartida, um bem, uma mercadoria, um produto ou um serviço. Podemos ter também o que a gente chama de tokens lastreados em ativos ou stablecoins. A gente vai falar um pouquinho também. E o último, eu sei que foi uma formatação para chamar a atenção de vocês das NFTs, mas é um tipo também de criptoativo, os non-fungible tokens. Então é isso que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Tokens nada mais são que representações digitais e não necessariamente existe no mundo real, vamos dizer assim. Vocês vão entender mais um pouquinho. Então vamos lá. Se eu estou falando aqui do mundo do criptoativos, eu vou começar falando do meu primeiro subgrupo, as criptomoedas. Que nem eu dei o exemplo para vocês, Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda criada, né, que surgiu, e depois todas as outras criptomoedas. O que elas são? São esses meios de troca. Então, são moedas digitais, que nem o Cris pontuou mais no começo da nossa apresentação, mas e para que elas servem? Para esse meio de troca. Troca com o quê, Patrícia? Aí a gente vai falar um pouquinho, mas pode ser porque eu tenho um Bitcoin e eu quero real, aí eu vou trocar real com Bitcoin, ou real com dólar com Bitcoin, ou eu quero comprar qualquer outra coisa. Enfim, uma vez, quando acontece uma troca, né, uma transação, é porque alguém que aceita aquela transação. Então, alguém aceita receber aquela criptomoeda e o outro aceita pagar com aquele tipo aquele meio de troca, né? E aí, o que vai ser o valor
valor intrínseco? Nada mais é que a oferta e a demanda. Então, assim, se eu estou vendo se as pessoas que estão ali naquele blockchain, que é a tecnologia que permeia, né, a todas essas transações, então vai ser a busca, vai depender da oferta e da demanda que vai determinar o valor do Bitcoin, do Litecoin, do Doge e assim vai. Então é isso que eu gostaria que vocês tivessem em mente nesse primeiro grande subgrupo. Aí a gente vai falar do segundo grande subgrupo, os tokens. E aí agora a gente tem 4 grandes tipos de tokens. Desculpa, 3 grandes tipos de tokens. Então a gente tem um token que a gente chama de token de TVM, o Security Token. Nada mais é que é uma representação digital, lembra da minha DUT que eu dei o exemplo? Então é uma representação digital que alguma empresa fez uma emissão, pode ser um título de dívida ou um título de patrimônio, só que a gente não vai chamar mais de título de dívida, por exemplo, os bancos emitem um CDB, ou as indústrias, vamos dizer, de forma geral, emitem debêntures. Então, a gente não vai chamar de debêntures ou de CDB, a gente vai chamar de um token, então Security Token, ou seja, a quem deter aquele Security Token vai conferir pode ser uma participação naquela empresa, vai conferir de repente alguns dividendos, enfim, tudo vai depender das características que aquele token, aquele Security Token apresentar. Então, ele é uma representação digital, e nesse caso aqui de TVM. Aqui nós trouxemos alguns exemplos, senhores, porque de fato são empresas que acabaram fazendo emissões. Ficou muito conhecido e muito comum, só para vocês saberem, tem uma das formas de captação ICO, Initial Coin Offerings. Então, ao invés de ser um IPO, né, que você faz a Initial Public Offering, você faz uma abertura de capital numa bolsa, aí vamos fazer um paralelo, aqui no mundo digital nós temos o ICO. Então, são formas de captação de uma empresa muito mais barata, não precisando do quê? De um intermediador, de um terceiro, e novamente se permeando ali pela tecnologia blockchain com toda a transação criptografada. Então aqui por exemplo, a T0 é uma empresa de tecnologia que ela possibilita você, por exemplo, comprar, transacionar, seja moedas fiduciárias ou criptomoedas. Outro tipo de token é o Utility Token. Ele também é uma representação digital e ele vai te dar em contrapartida um serviço, uma mercadoria ou um produto. Aqui os mais conhecidos que nós trouxemos, por exemplo, o Ethereum. Só para vocês saberem a título de curiosidade, o Bitcoin é uma criptomoeda e o Bitcoin ela tem a sua própria blockchain, tá bom? Então, nessa blockchain da Bitcoin, então surgiu essa moeda aqui, criptomoeda Bitcoin. O Ethereum nada mais é do que, na verdade, foi um russo canadense, salvo engano, em 2015, e ele pegou e falou assim, deixa eu olhar isso aqui. E ele nada se cria, né? Tudo se copia, de repente, eventualmente melhorado, o Ethereum virou a segunda criptomoeda mais transacionada com maior valor, um dos maiores valores. Vocês podem pegar os rankings ali das criptomoedas. O Ethereum é um outro blockchain, e aí no Ethereum acabou surgindo uma criptomoeda que se chama Ether ou Ethereum, e no Ethereum a diferença do blockchain do Bitcoin, por exemplo, aqui começou a se transacionar smart contracts. Então, ou seja, olha que ponto que a gente está chegando. Você coloca regrinhas nesse protocolo, nesse blockchain, né? E aí você fala assim, puxa, se a Patrícia tiver aquele veículo, tiver em boas condições, entregou toda a documentação, e ela tem, então, se ela atender todas aquelas informações, aquelas características, então pode entregar a propriedade daquele ativo para aquele terceiro. E aí, então, ou seja, no Ethereum é um outro blockchain, você pode ter esse token para ter acesso a essa plataforma e desenvolver tipos de oferecer transações, oferecer prestações de serviço, você pode pegar e desenvolver aplicativos e assim vai. O Stellar, só para vocês terem uma noção, eu não quero me delongar aqui também, mas o Stellar, você pode pegar com esse token, você pode fazer a transação, sabe que nem ordem de pagamento? Estou aqui no Brasil, tenho reais e eu quero mandar dólar ou euro para minha filha que está lá na Europa, por exemplo. O Stellar é como se fosse uma corretora e ele facilita essa transação, essas ordens de pagamento de transação e de moeda fiduciária ou de criptomoedas. Então, com esse token, você acaba tendo acesso a essas prestações de serviço, por exemplo, por isso que chama de Utility Token. O próximo tipo, exemplo de token, são os tokens lastreados em ativos. Então, em ativos que existem no mundo real. Você pode ter um token que a valorização dele é atrelado
a ouro, a petróleo, alguma commodity, desculpa, que existe aqui no mercado real. Ou você também tem os chamados stable tokens, ou stable coins. Nada mais é que o mais conhecido aqui é o USD Tether, ou Tether USD, que nada mais é. Então, você ter uma moeda, um criptomoeda, e ele é pareado, o valor dele, ele não tem tanta volatilidade que nem as demais moedas. Por quê? Porque ele está lastreado a um ativo que de fato existe no mundo real. Então, por exemplo, é muito, quando a gente vê um pouquinho sobre os stablecoins, então imagina, eu estou numa moeda, num país que a economia é fraca. Vamos pensar aqui, ou então de moedas de países com a inflação muito alta. Então, assim, eu acabei de receber meu salário. Então, eu não quero deixar meu patrimônio. Hoje eu tenho 1.000 e amanhã pode ter 100. Então, dada essa instabilidade política e econômica, o que eu faço? Pego esse meu dinheiro aqui na determinada moeda, nesse país onde eu estou, vou lá e troco por esse USD Tether, por exemplo. O USD Tether é uma das moedas que é atrelada ao dólar, né? Então, um USD Tether é igual a um USD, um dólar, e aí você garante, pelo menos garante ali no primeiro momento, a estabilidade do seu patrimônio, do seu capital, por exemplo. E o valor, novamente, é derivado do produto, né? Ou nesse caso aqui do dólar, aquilo que é atrelado aquele ativo que de fato existe. E aí, por último, então, nós falamos um pouco mais cedo, um outro tipo de criptoativo são as NFTs, são os Non-Fungible Tokens. Então, nós trouxemos aqui de forma de quiz para chamar a atenção dos senhores, mas nada mais é o que é o NFT? Porque o NFT pode ser uma figura, pode ser um Twitter, pode ser uma imagem, pode ser a gravação de um vídeo, pode ser N coisas. Então, é algo que você tem. Então, vou dar um exemplo também para a gente poder tangibilizar. Imagina, tem lá no Louvre, oh meu Deus, a Mona Lisa, desculpa, tem o quadro da Mona Lisa. Você pode tirar foto, ou seja, fazer essa cópia, baixar, fazer um download no seu computador, mas o que acontece? Aonde está o original? Só lá no Museu do Louvre. E aqui não é diferente. Então, embora seja algo digital, só você vai ter aquele non-fungible token graças à criptografia. Só a título de curiosidade, é que está bem pequenininho, mas esse NFT no canto superior direito, ele é um dos NFTs mais caros do mundo. Vale mais ou menos aproximadamente 92 milhões de dólares. Quem estiver pensando, né, algo do tipo, por que não investir? E aí, novamente, o valor é derivado da oferta e da demanda. Maravilha, pessoal. Enquanto todo mundo já começa a se preparar para comprar um pedacinho da Mona Lisa, vamos falar aqui sobre começar a tratar, então, no fim do dia, esse é um curso de contabilidade, né? Precisamos voltar aqui para os débitos e créditos, né? Bom, impactos contábeis relacionados a esses criptoativos, né? Acho que é um tema, da mesma forma que o próprio tema em si, né, técnico dos criptoativos, é um tema que está em constante evolução, né, em ebulição. A análise contábil sobre isso também, né? Uma coisa que a gente repara é que, na medida que o tempo vai passando, a gente vai afinando o nosso conhecimento sobre o assunto. Algumas discussões iniciais que foram mantidas, né, para tentar chegar num denominador comum, né? Quais seriam as opções quando a gente tem criptoativos? Bom, nada a fazer, né? Quer dizer, isso não pertence ao mundo da informação financeira, o usuário não está interessado nisso, então os standard setters, reguladores, não deveriam se preocupar. Alternativa 2, né? Fazer alterações ou clarificações através de interpretações em relação às normas existentes, né? E aí os maiores proxies de normas, né, que são observados para tratar do tema, a norma de intangíveis, o IAS 38, estoques, IAS 2, as normas que estão relacionadas ao tema de instrumentos financeiros, como o IAS 32, o IFRS 9, fluxo de caixa, né, o IAS 7, passivos 37, valor justo, reconhecimento de receita. Então, poxa, para onde que eu tenho que olhar, né? Ou opção 3, né? Eu vou pegar e vou produzir um pronunciamento específico para tratar do tema. Então, tem toda essa trilha de análise foi percorrida ao longo do processo. E hoje, né, talvez a gente esteja muito mais próximo de uma análise que
que esteja aí em linha com, poxa, atende definição de caixa ou equivalente de caixa, principalmente quando eu estou falando em cryptocurrency, né? Ou estoques, instrumentos financeiros, intangíveis, mas eu também tenho aqueles títulos que são lastreados em ativos, né? Isso de alguma forma pode representar um pré-pagamento. Então vamos tentar, e o objetivo aqui é mostrar um pouco, primeiro, a gente vive falando essa coisa de receita de bolo, né? Mas aqui a gente tem os indicadores que melhor apontam para a situação que a gente tem. A Patrícia trouxe agora há pouco um mar aí de ativos, de criptoativos diferentes, né? Então a gente com certeza não conseguiria esgotar essa discussão para todos eles, né? Então a gente elegeu aqui as criptomoedas, né, para que a gente fale um pouco sobre elas, mas antes disso a gente vai trazer algumas considerações gerais que podem ajudar na navegação quando eu estiver pensando em algum ativo em si, né? Primeiro, caixa equivalente de caixa, né? Quando a gente pensa naquela provocação que eu fiz há pouco, né? Poxa, uma criptomoeda é um caixa equivalente de caixa. Em geral, né? Como a Paty já abordou lá no início, a criptomoeda não tem uma previsão legal, elas não têm lastro com fiduciário, né? Com numerário específico, né? Então, eu não consigo hoje definir que caixa equivalente de caixa se aplica a moedas. Talvez isso mude, né, com os criptoativos, as criptomoedas que estão sendo desenvolvidas aí pelos bancos centrais de cada país, pelos governos. Então, de novo, né, é uma discussão que vai ter que ser revisitada. Então vamos pensar um pouco mais adiante nos instrumentos financeiros, né? Será que os criptoativos eles dão esse direito, né, à caixa ou a um outro ativo financeiro? Eles representam essa obrigação contratual? E o que a gente abordou ali no início é que não, né? Até para alguns eu posso ter isso, né? Então essa vai ser a pergunta que vai ter que ser feita para que eu conclua se eu estou ou não na norma de instrumentos financeiros, né? Eu tenho, a partir desse criptoativo, o direito contratual de receber caixa ou um outro ativo financeiro? Se não, eu não é um instrumento financeiro. Estoques. Estoques é uma possibilidade que tem se entretido, né, quando se pensa em criptoativos, né, até porque alguns deles são ali mantidos para comercialização, né, são minerados, disponibilizados e são negociados. Nesse caso, eu posso, em algumas circunstâncias, concluir que o estoque é uma norma aplicável, né? Agora, a coisa tem evoluído tão constantemente que eu já vi também percepções de que não, o estoque não podia ser aplicável, porque não estou falando de algo tangível. Olha que interessante, né? Então, mas vamos adotar que estoques por hora é algo que eu posso considerar sim. Ativo intangível, já que a gente falou em ser ou não ser tangível, né? Que é um contraponto ao estoque, né? Quando a gente está falando ali de ativos que podem ser transacionados, o intangível ele muito mais confere a natureza de ter o direito sobre um determinado ativo que eu posso, enfim, simplesmente manter, eu controlo, né? Eventualmente vai contribuir para a formação dos meus resultados lá na frente, ou ele tem valor porque eu posso vendê-lo, enfim, então é um outro caminho aqui que tem se buscado quando se trata de criptoativos. Agora, tem aqueles que são lastreados em ativos, né? A Paty trouxe aí a questão das NFTs, igualmente eu podia ter criptoativos que são lastreados em propriedades, né? Em imóveis, ou seja, eu tenho algum ativo subjacente, né? A orientação é que nesses casos aí eu realmente consiga fazer a contabilização a partir ou respeitando a natureza desse ativo subjacente. Com a ressalva, no entanto,
de que esse ativo subjacente não pode ser um ativo tangível, né? Não pode ser imobilizado, porque ele não é, em essência, algo tangível, um criptoativo. Então, poxa, como fazer então se eu tiver um criptoativo que me dá um pedaço, me confere participação em um imóvel, em um determinado ativo? Talvez a referência melhor para ser usada aqui seja o próprio IFRS 16, né, de arrendamentos, que em essência ele permite o registro nas demonstrações financeiras do direito de usar um ativo tangível, mas não é um ativo tangível em si o direito de uso, né? Ou pré-pagamentos, né, que dão aí direitos a mercadorias, serviços, enfim, que se não for da definição do intangível que a gente abordou, vai ser tratado como uma antecipação de caixa, né, uma despesa antecipada. Então essa matriz aqui ela não tem a pretensão de ser exaustiva, porque como eu comentei, é um tema em constante evolução, né? Mas é onde o foco principal para a discussão sobre a contabilização de criptoativos está hoje, né? Então, quando a gente enfoca uma criptomoeda, né? Dentre os criptoativos, a gente pinça a criptomoeda, a grande pergunta que se faz é a seguinte, né? Se a entidade detém essa criptomoeda para venda no curso normal dos negócios, ou seja, ela pega, mantém e vende, ou se não, ela tem simplesmente aquilo quase como uma natureza de investimento e futuramente ela pode negociar, não vai negociar, está esperando que se aprecie o valor, enfim, né? Se a resposta for sim, né? Se a entidade ela mantém, ela compra para fazer negociações, né? Estoque, com aquela ressalva que eu comentei agora, né? Que alguns já têm se mostrado avessos a essa visão pelo estoque não ter essa característica de tangibilidade, mas hoje o estoque seria uma possibilidade de registro. Caso contrário, aí certamente o ativo intangível é a melhor forma de registro contábil desses criptoativos, né? E, obviamente, por ser algo bastante incipiente, né, eu preciso estar atento a todas as divulgações necessárias, inclusive ao estabelecimento de uma política contábil para o registro disso, a divulgação, respeitando aí até na questão de uma eventual mudança de política, correção de erro, né, as normas específicas, né, no caso aqui o IAS 8. E como então tratar contabilmente nesses cenários, né? A gente traz aqui a figura dos estoques ou dos ativos intangíveis, né? Se eu tiver as referências que eu tenho, né, de estoques, quer dizer, o estoque ou estoque, exceção feita aí aos commodities, né? Eu tenho que a mensuração inicial ela sempre é ao custo e a mensuração subsequente ela vai entre o menor entre o custo e o valor líquido de realização. Então, obviamente, eu tenho que estar atento a essas potenciais desvalorizações que um criptoativo pode sofrer, uma criptomoeda pode sofrer. Ainda é um tipo de ativo que está sujeito a grandes volatilidades, né? Então, obviamente, se a valorização vai para cima do custo sem impacto nenhum, e se houver uma desvalorização para baixo do valor de custo, aí eu tenho que reconhecer o resultado, né, as variações negativas, as perdas. Ou, no caso de um trade, né, aí eu posso estabelecer que eu vou registrar esses ativos pelo valor justo, né, menos os custos de venda e registrar essas variações no resultado. Em contrapartida, né, se eu não tiver no modelo de estoques pelo meu modelo de negócio, como a gente acabou de discutir, mas sim num modelo em que eu reconheça que eu tenho um ativo intangível, aí é o modelo tradicional do registro dos intangíveis, né, com a mensuração inicial ao custo e a mensuração subsequente obedecendo aí critérios de amortização. Muito difícil estabelecer uma amortização, então no limite eu posso ter um intangível que eu vá periodicamente testar por impairment. Também esse é um grande julgamento que tem que ser feito, né? Então, em situações específicas, o mais importante é consultar
para que se estabeleça uma política contábil adequada, né? Da mesma forma, as valorizações para cima do custo sem impacto e alguma desvalorização para baixo de custo, de um valor recuperável, entraria aí na figura do teste de impairment para que a gente pudesse reconhecer as perdas efetivas. Tá certo, Paty? Vou te passar aqui de novo que você vai falar de mais alguns aspectos contábeis importantes. Exato. Então, o Cris mencionou agora há pouco, então, do ponto de vista, quais são os impactos contábeis do ponto de vista da companhia que detém aqueles criptoativos? E aí agora, o segundo aspecto que nós gostaríamos de compartilhar com vocês e os criptoativos que são detidos em nomes de terceiros? Vamos pensar aqui, pelo menos no primeiro momento, que surge uma dúvida é uma exchange. Então, a exchange, ela tem criptoativos do Cris, né? E aí aqui a gente faz algumas perguntas, de novo, não há uma lista exaustiva, há só algumas perguntas para a gente poder analisar e novamente julgamento atrás de julgamento. Mas assim, algumas perguntas que nós temos que fazer será que essa exchange que detém os criptoativos em poder, né, os criptoativos do Cris, por exemplo, detém aqui sobre, eu aqui, exchange, detém os criptoativos do Cris. Será que eu posso eventualmente vender esses criptoativos como se fosse, se eu puder fazer um paralelo, como se fosse um aluguel de ações? Então, eu tenho as ações, faço um aluguel e depois de determinado tempo eu posso recomprar. Então, se sim, isso seria um forte indicativo de que essa exchange, ela detém o controle dos criptoativos do Cris. E segundo, ela estaria oferindo um benefício econômico futuro em deter aqueles criptoativos em nome de terceiros. E aí, então, o que acontece, senhores? Quando a gente começa a gente tem que pegar emprestados conceitos ali do framework, da estrutura de framework. Então, puxa, nesse meu exemplo aqui, ele atendeu a definição de ativo, então, eu, exchange, tenho controle, sim, e segundo, eu oferi um benefício, um recurso, um benefício econômico em deter aqueles criptoativos em nome de terceiros, então é um forte indicativo de que você está atendendo a definição de ativo. Então, com isso, você teria que sim contabilizar no seu balanço exchange os ativos, esses criptoativos, mesmo que não sejam seus, ou seja, em nome de terceiros. Claro que as perguntas, a gente tem que fazer algumas outras perguntas também. Por exemplo, se essa exchange, por exemplo, né, ela eventualmente vier a ser liquidada, até que ponto aqueles ativos e passivos que estão no meu balanço aqui como exchange, até que ponto ela vai servir para poder pagar os credores? Então, imagina, o Cris, ele tem uma conta aqui comigo na exchange, só que ele salva os criptoativos deles, por exemplo, um Bitcoin, lá num pendrive, que chama pendrive criptografado, lá na casa dele, ou no cofre dele. Então, isso é mais um indicativo de quanto mais segregado as funções entre a exchange e o Cris, por exemplo, né, isso vai denotando nesse exemplo que não. Então, mesmo que a exchange ela seja eventualmente liquidada judicialmente, por exemplo, esses ativos aqui não estão de posse, de controle aqui da exchange Patrícia. Então, não teria que sensibilizar o meu balanço, a minha demonstração financeira. Então, você me pergunta, então tudo vai depender, senhores, dessa relação entre a exchange ou essa empresa e o terceiro, esse cliente. Então, é por isso que a gente tem que entender muito bem os papéis, as funções de cada um, essa segregação de função. Quanto mais segregado, maiores os indícios de que essa exchange, por exemplo, não teria que trazer para o seu balanço esses criptoativos na sua demonstração financeira. Se caso chegue à conclusão de contabilizar, qual que seria a contabilização? Ativo contra passivo. E sim, senhores, é esperado uma alta volatilidade. Imagina, né? É só olhar aí em precificações o valor de um Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, por exemplo. E aí, o que a gente acaba chegando no conceito? Então, uma vez que a gente entendeu a característica, os tipos, o valor, e aí se vai sim ou não sensibilizar minha demonstração financeira, a próxima pergunta é, puxa, e como que eu vou, a questão do valor justo desses criptoativos? E, novamente, né, o Cris já pontuou que não tem um guidance específico que foi emitido para criptoativos até o momento, então a gente
continua pegando, se eu posso dizer assim, emprestado dos normativos que já existem. Então, por exemplo, aqui do IFRS 13, que é o CPC 46, que trata de valor justo. Então, eu não vou ficar me passando aqui, mas eu quero dar alguns exemplos. Então, puxa, o nível de hierarquia. Então, quanto mais conversível, diretamente conversível em caixa, por exemplo, um Bitcoin, ele seria um valor justo nível 1, por exemplo. Mas quanto mais a gente vai transferir, puxa, eu tenho uma DOD, que é um tipo de criptomoeda, que eu tenho que converter numa outra criptomoeda, para essa criptomoeda ser convertida em caixa, então, já de primeira ela não atenderia a definição de nível 1, do nível de hierarquia que é esperado, que é informado ali no IFRS 13. Puxa, aí a próxima pergunta, mercado ativo. Patrícia, o que seria mercado ativo para os criptoativos? E aí que tá, senhores, quando o Cris comentou o IAS 8, a gente vai buscar cada vez mais aqui, claro que do chapéu aqui de auditores ou eventualmente consultores, mas nós vamos sempre pedir para vocês, preparadores das demonstrações financeiras, desenvolver políticas para que haja consistência na aplicabilidade desses criptoativos. Por quê? Porque o mercado ativo, imagina, vocês têm 24 horas por dia, 7 dias na semana, qualquer hora que vocês entrarem num site onde tem a negociação de criptoativo, você consegue pegar o valor daquele criptoativo, qual o valor que está sendo negociado, volume, transação. Então, a pergunta que se faz é, atende a definição, porque a gente vai ter vários blockchains, então, vários lugares ou várias plataformas que aqueles criptomoedas vão estar sendo negociadas. Então, a gente vai ter que pegar emprestado do IFRS 13 e falar o seguinte, poxa, qual desses mercados é o mais vantajoso? 2, será que esse mercado aqui, de fato, ele atende a definição de mercado ativo à luz do IFRS 13? De fato tem o volume adequado, as transações adequadas para a gente poder considerar esse mercado ativo. E aí também, dependendo do criptoativo que não tem tanta negociação, não vai ser de bate-pronto aquelas informações, às vezes a gente vai ter que buscar também técnicas de precificação que o próprio IFRS 13 já traz, traz essas... Já prevê no seu normativo. Então, são alguns exemplos que eu gostaria de apenas trazer aqui, novamente, só dar um highlight para vocês. E aqui, nesse próximo slide, é só para vocês terem um exemplo, só para poder visualizar. Esse aqui é o CoinMarketCap, é um dos sites onde você poderia ser a sua fonte de precificação, porque ali você consegue obter real time, por exemplo, ali, tá vendo? O Bitcoin é o primeiro, né, que está sendo negociado, ali você consegue ver o preço, o volume das transações, a quantidade de transações, enfim, real time. Então, é apenas um exemplo aqui que nós trouxemos para vocês, que seria uma possibilidade de vocês utilizarem como fonte de informação para precificação do valor justo desses criptoativos. E aí, senhores, então, de novo, aqui apenas são exemplos de divulgação que, uma vez que a gente está pegando, vocês viram, a gente está pegando todo momento normativos, normas já existentes, então a divulgação não vai ser diferente. Então, novamente, a Jéssica, ela trouxe um pouco mais cedo a questão de materialidade, e aqui, novamente, a gente pega emprestado esse conceito, por quê? Porque, assim, preparador da demonstração financeira, qual material, aquela informação, ela é importante e necessária para o usuário da demonstração financeira tomar a sua decisão? Aquela informação é material dado o contexto da demonstração financeira? Se sim, claro que a administração vai fazer essa avaliação, então, óbvio, né? Você vai ter que trazer os níveis de hierarquia, vai ter que falar se teve, por exemplo, se teve valor justo do nível de hierarquia nível 3, vai ter que trazer também como que foi formada aquela precificação, se eventualmente você tem a descrição, obviamente, dos criptoativos detidos, se está de posse, são próprios ou de terceiros, e aí, obviamente, como que você tem todo o gerenciamento de riscos também pegando emprestado os conceitos ali do IFRS 7, tá bom? Maravilha, pessoal. Então, a gente, caminhando aqui para o final da nossa apresentação, né? Vamos falar um pouco sobre a visão dos reguladores em relação ao tema. A gente já tinha trazido um pouco de Banco Central, CVM, enfim, Banco Central falando aqui que criptoativos não são considerados ativos financeiros porque não tem a contraparte devedora, né, e não são considerados moeda. Como a gente já falou, esse é um conceito que está em evolução, né, na medida que as diferentes jurisdições estão avaliando se terão ou não terão os seus criptoativos, né? Da mesma forma, a CVM, como eu comentei, né, tem bastante
material orientando o investidor, orientando o mercado de uma forma geral, né, mas sem grandes impactos para os preparadores nesse momento, né? Agora, quando a gente chega na SEC, agora em março de 2022, o Staff Accounting Bulletin 121, né, o SAB 121, que foi publicado, trazendo orientações para as empresas que têm registro na SEC, né? Então aqui eu já chamo a atenção de um primeiro movimento mais contundente, né, nesse cenário, e ele é aplicável tanto para os preparadores em US GAAP, né, os registrantes domésticos, como aqueles que são os FPIs, que divulgam as informações em IFRS. Bom, basicamente o contexto aqui do SAB é a necessidade que está sendo imposta aos preparadores que realizem custódia direta ou indireta, né, através de um agente, da contabilização tanto do ativo como do passivo correspondente a esses criptoativos. Então, se eu sou o custodiante do criptoativo de um terceiro, eu preciso registrar esse ativo e também a obrigação que eu tenho de devolver esse ativo, esse criptoativo, em algum momento para outra parte, né? A divulgação da natureza e do montante desses criptoativos. Então, obviamente, quando a gente associa todos aqueles critérios de mensuração que a gente discutiu há pouco, isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, mais complexidade para o processo de preparação de demonstrações financeiras. Então, se você tem esse tipo de situação, né, de custodiar os criptoativos, ou de criptoativos de uma forma geral, é muito importante, porque a necessidade é que as divulgações em DFs interinas ou anuais, que são findas depois de 15 de junho de 22, ou seja, para o final desse ano já é requerido, aplicar com a aplicação ainda retrospectiva para o começo do ano. Então, tem aí um foco de análise importante a ser observado pelos preparadores nesse aspecto, né, Paty? Te devolvo a palavra aí. Legal, pessoal. E aí, só para a gente poder também tangibilizar, então, para ver que esse mundo dos criptoativos não estão distantes, é apenas reportagens aqui. Então, tá vendo? XP lança plataforma para negociação de criptomoedas em parceria com Nasdaq. Então, CVM fará, no caso já fez, né? Porque essa aqui era 2 de agosto de 2022. Fará evento com transmissão no metaverso, né? A gente nem comentou aqui, NFT como comprovante de participação. Itaú adere à tokenização e vai emitir, distribuir e negociar ativos financeiros digitalizados. Ou seja, apenas para trazer um pouquinho para vocês, eu sei que a gente falou, tentou aqui nesse tempo curto falar um pouquinho do mundo dos criptoativos, mas para vocês verem quão aquecido está esse tema. E aí, obviamente, o Cris mencionou que a nossa apresentação aqui não seria exaustiva, a gente tem muito assunto ainda, muito assunto rolando. Então, a ICO eu falei um pouquinho mais cedo, né? Então, são formas, como se fosse um IPO, mas é uma captação digital, então, Initial Coin Offerings, uma forma de captação mais barata para as empresas, utilizando essa tecnologia chamada blockchain. CBDCs, eu vi que alguém perguntou aí, que é o Central Bank Digital Currency. O Banco Central é um dos pioneiros e está em discussão, o Banco Central do Brasil, tá? Está discutindo sobre o real digital. Há uma expectativa, então, o Banco Central, alguns anos atrás, começou um projeto e alguns bancos estão participando para começar a trabalhar de fazer a emissão, a expectativa em 2024, fazer a emissão do real digital. Então, imagina, aí a PwC me pergunta, Patrícia, você quer receber o seu salário em reais ou real digital? Então, esse real digital, ou seja, quem é que vai ser o centralizador? Aí, fazendo um paralelo do blockchain, seria o Banco Central do Brasil que disponibilizaria essa tecnologia, só que centralizada, ou seja, que o Banco Central saberia de todas as transações que estão acontecendo, sendo transacionadas, né, através do real digital, só para vocês saberem também, isso é também um desdobramento depois da evolução do Pix e tudo mais, só para vocês poderem saber. E também não mencionamos mais do metaverso. A gente tem visto aí muitas empresas trabalhando com a questão do metaverso, então também a título bastante rapidamente aqui de curiosidade, quem tiver a oportunidade de participar de um metaverso, pode comprar, por exemplo, um tênis ali do Michael Jordan, pagar em torno de $9, $10 mil, e aí vocês vão ter um tênisinho do Michael Jordan, que é só de vocês para usarem no metaverso.
Então, é esse outro mundo aí dentro dos criptoativos. E aqui a gente também gostaria de compartilhar com vocês esse link aqui, que é o Crypto Center, é um site aqui da PwC aberto para todos, muito bacana, eu recomendo altamente, traz muito material, a informação aqui é bastante extensa para vocês poderem navegarem aqui nessa página aqui da PwC. No mais aqui, estamos on time. É isso, pessoal. Precisamente às 11h01 a gente encerra então o módulo de hoje. Queria agradecer demais o tempo que vocês dedicaram aqui com a audiência de vocês. Tivemos muitos inscritos, o que nos deixou muito felizes, né? Algumas perguntas ainda estão aqui no chat, a gente vai responder todas elas, tá? E fiquem à vontade para nos contactar, enfim, com questões adicionais que vocês queiram. Com isso eu encerro a manhã de hoje, agradecendo muito aqui a Patrícia, a Jéssica, o Thiago, que me acompanharam nessas 2 horas, e espero que a gente tenha conseguido, de alguma maneira, contribuir aí para trazer assuntos relevantes para que vocês tenham assuntos para continuar pesquisando e se preocupando. Tá ótimo? Bom continuidade de semana para vocês e fiquem bem.